Seja muito bem-vindo ao episódio número 30 do The Wolves Cast, o seu melhor podcast de vendas. E vamos para mais um episódio para agregar valor, para falar sobre vendas, crescimento, expansão de negócios. O tema do podcast de hoje é Empresa Forte, Gestão Afiada. Eu estou aqui com Kleber Amora, ele que é fundador e CEO da Berry Consultoria, uma das maiores empresas de consultoria do Brasil hoje, é a maior em termos de franqueados no Brasil já. Sensacional. Então, Clebão, obrigado por aceitar o convite de bater esse papo e a gente ter essa troca aqui, essa resenha. Eu que agradeço, satisfação estar aqui. Sensacional, cara. Clebão, a pergunta inicial que eu vou te fazer até é um pouco inusitada. Você já foi consultor, afinal de contas? Quantos consultores tem hoje na Berry? Cara, Direto e indiretamente. Tá, vamos começar respondendo a segunda. Tem, né? A gente tem consultor uns 150, 160. Que é, cada franqueado nosso é um consultor e tem o time interno ali, que é mais umas 10 pessoas que atendem os projetos. E eu fui consultor, sim. Eu tinha uma empresa em 2010 ali, o meu primeiro negócio, e ele praticamente quebrou. E aí, nesse momento, eu tive todo um aprendizado ali que eu acumulei. E depois disso, eu trabalhei numa empresa de consultoria. E aí, cara, eu comecei a aplicar justamente as coisas que eu fiz de errado, né? Falei, cara, vou ensinar tudo ao contrário aqui, ó. Tudo que eu fiz e deu errado, né? Vou ensinar outras pessoas a não cometer os mesmos erros para não acontecer aquilo que aconteceu comigo. Foi ali que eu comecei, né, a desenrolar o negócio. E aí, de lá para cá... E você se considerava, hoje você não, imagino que você não faça mais consultoria, né? Talvez participe de algum conselho e tal. Sim. Mas você se considerava um bom consultor? Sim, cara, sim. Eu acho que tecnicamente não era, né, um nota 10 ali, longe disso até. Mas o consultor é aquele, principalmente, que consegue vender bem a ideia para o cliente executar. Se o cliente não compra a ideia do que ele tem que fazer, ele não executa e daí pode ser a melhor ideia do mundo. E eu era bom nesse ponto. Provar para o cara que o que ele ia fazer ia dar ROI. Então, cara, meus índices de churn eram muito baixos, zero, ficava 2, 3 anos com o cliente ali e tal, né? Criava um relacionamento com o cliente também, se importava genuinamente com ele, então esses pontos me tornavam um bom consultor. E é o que a gente tenta fazer até hoje ali, né? Como enquanto cultura e tal, a gente prega. E a tua experiência de consultoria era consultoria financeira, de processos, chegou a fazer alguma coisa de vendas também, gestão amplo? Eu comecei bem na parte comercial, que é onde eu mais me desenvolvi, né? Aí depois fui para a parte de planejamento, depois financeiro, e hoje ali na Berry a gente tem daí praticamente todas as áreas da gestão. A gente não se mete ali na parte fiscal, que é algo que acho que está muito fora do nosso escopo, prefiro não me meter, mas no resto a gente tem produtos ali para ajudar o cliente em todas as áreas. Que massa, cara. Ou imagina, se eu sou closer da Berry, eu ia falar, pô, eu quero ver o Kleber fechando uma call. Tem uma call gravada do Kleber aí pra ver ele ver. Eu entro às vezes em algumas calls lá para fazer fechamento e tal. A gente está mudando às vezes o modelo de apresentações também. Normalmente sou eu que monto elas daí, né? Toda a narrativa ali para os closers. Faço treinamento com eles também, então parte de precificação, né? Tem toda uma parte ali que, pô, se você não ir no detalhe, né? Às vezes o closer lá não vai conseguir entender o que era de fato, o que você queria dizer naquela apresentação, né? Então, você dá o PowerPoint ali sem contexto pro cara, pô, o cara não vai conseguir transmitir pro cliente, né, o que você queria. Nossa. E você gosta de vender? Gosto, cara, gosto. Não sou aquele vendedorzão, assim, sabe? Até a gente estava conversando em off aqui antes, né? O cara que empurra a venda e tal, e força a barra, não é o perfil, nem é o nosso perfil lá na Berry. Claro que assim, pô, chegou o final de mês, né, todo mundo está querendo bater meta, os closers estão ali, né, fazendo um movimento para conseguir fechar. Mas eu sempre fui da política da gente gerar muito valor para o cliente. Vamos já na reunião de vendas, pô, entregar tudo, cara, entrega material, ajuda o cara, o que puder fazer pelo cara a gente faz. E aí a venda vem como consequência, assim, né? A gente vai dando aquela ajustada e tal, para o cara entender que aquilo faz bem para ele, mas entregar valor, isso faz muito sentido para mim. Sensacional. Antes de pedir por algo, né, ter uma troca, ativar ali o gatilho da reciprocidade e realmente se doar, se entregar na hora da reunião. A gente tem isso lá, cara, até como um dos nossos valores mesmo. Nós geramos valor dentro da Berry. E a gente leva isso para todas as interações, não só com o cliente. Então, lá dentro da Berry, um exemplo, se eu vou tomar um café lá na cozinha e tem alguém, cara, se eu posso falar com aquela pessoa, eu dou atenção para ela, não fico olhando o celular enquanto estou falando com ela. Pergunto se ela está bem, mas genuinamente, cara, se precisa de alguma coisa e tal, né? Dou um insight para aquela pessoa, se for o caso.
E aí, claro, com o cliente, com outros funcionários, a gente tem essa troca com parceiros de negócio, né? Então, eu sempre que eu posso, eu e você, nós somos concorrentes em algum nível, né? Essa consultoria eu também sou. Mas eu não me incomodo de te ajudar, eu não preciso que você vá mal para eu me sentir bem. Claro. Então, quando eu te ajudo, cara, na tua cabeça você fala, pô, o cara me ajudou. Daqui a pouco a gente está fazendo negócio, está indicando, ó, esse cara aqui é mais do teu perfil, né? Pô, pega você esse, Léo. Não, vai esse aqui para você. Tem o Felipe também, né? Lá, consultoria. Cara, ele foi lá no escritório, não problema nenhum dele estar lá. Vamos trocar ideia, vamos crescer junto, né? Então, essa é a nossa visão, assim, sabe? Ajudar o próximo, ajudar as pessoas que, consequentemente, o gatilho de reciprocidade, ele está instalado no nosso hardware ali, né, cara? Então, pô, a gente vai trocar, vai devolver, né? Cara, eu gostei muito disso, essa perspectiva de a geração de valor muito além da venda, da call, mas a geração de valor na gestão do negócio, no dia a dia, com a equipe, com o endomarketing, como um valor, né? Um pilar em todas as interações. Sim. Muito sensacional. E, cara, queria conhecer um pouco da tua história familiar. Você veio de família de empresários? Não? O que pai e mãe faziam? Teve irmão que... Alguém te inspirou a entrar nesse mundo do empreendedorismo? Você é de Curitiba, nascido aqui? Conta um pouco disso. Legal, eu sou de Vaiporã, norte do Paraná. Vaiporã? É, pé vermelho mesmo. Mas eu vim pequeno para Curitiba. Eu vim com 5, 6 anos para cá. Meus pais, bem humildes e tal. Meu pai era técnico de refrigeração, minha mãe costurava e tal, coisa simples assim. Mas eu tinha um tio, irmão da minha mãe, que era empreendedor. Então ele é um cara que já estava começando tinha uma casa agropecuária na época e começou com isso. E ele sempre foi um exemplo para mim ali no sentido de negócio. Eu sempre olhava para ele e falava, pô, eu queria ser... Ele era um exemplo de negócio e o meu pai um exemplo de homem de valor, assim, sabe? Tive duas referências muito boas, assim, para formar quem eu sou, né? E aí esse meu tio ofereceu para o meu pai, olha, eu tenho um dinheiro guardado aqui, quero montar um negócio aí em Curitiba, um mercadinho de bairro, só que eu não tenho quem toque, eu não posso tocar. E ele ofereceu isso para o meu pai. Meu pai e até um outro tio, né? Foram 2 tios ali envolvidos no negócio. E aí ali eu comecei a trabalhar junto com meu pai. Eu tinha 10, 11 anos, então era um mercadinho de bairro, ele tem até hoje esse mercado. E ali, cara, eu trabalhei de tudo, né? Então era repositor, pacoteiro, fiz Ceasa há muito tempo, enfim, tudo que precisava ser feito lá eu fazia, né? Sempre trabalhava junto com meu pai. Daí quando eu fiz faculdade, me formei em administração, cara, eu tava assim sedento por empreender, queria ter a minha empresa, né? Porque, cara, eu sempre me dei muito bem com os meus pais. Mas eu tinha aquilo, assim, olhava para eles e via eles meio quadrados, assim, sabe? Pô, cara, se fosse eu tomando as decisões aqui, esse negócio já era Walmart, entendeu? Na minha cabeça era isso. E aí, cara, eu fiquei naquilo, tinha uma grana e tal, fui juntando dinheiro e apareceu uma oportunidade de negócio lá em Joinville, que era comprar um negócio lá, um mercado. E eu fui para lá. Então, eu fui para lá com 21 anos. Foi morar lá? Fui morar sozinho e tal, comecei a tocar o negócio. E foi muito bem por um tempo, então uns 4 anos, assim... bem para a época, né? Para minhas condições lá. Cheguei a ter uns 35 funcionários, faturava 1 milhão por mês, era um mercadinho bom já, né? E aí, cara, só que eu me perdi na gestão do negócio, na liderança das pessoas. Tive um agravante ali que o Brasil passou por uma crise econômica próximo do governo da Dilma ali, né? Não foi isso que me fez quebrar, longe disso. Eu acho que na crise o dinheiro só muda de mão, só que no meu caso o dinheiro saiu da minha mão e foi para a mão de outra pessoa, né? Então outros negócios acabaram crescendo e o meu não deu certo, né? Eu já vinha numa fase ruim ali. Daí depois daquilo eu fui a zero, né, cara? Fui no fundo do poço, tudo deu errado, cara. Assim, me separei e tal. Quantos anos na época? Eu tinha uns 24, 25, estava novo ainda. Meu filho tinha acabado de nascer na época e tal, essa era coisa boa. E aí, cara, voltei para Curitiba, assim, no fundo do poço mesmo, né, cara? Tive que ir sem R$1 no bolso. E aí tive que recomeçar, cara. Daí fui me realocando e tal. Passei um ano sabático ali, assim, cuidando um pouco de mim, porque na época eu estava fisicamente acima do peso, mental também estava meio estragado ali, né? Porque tinha dado tudo errado. Eu achei que ia ser o próximo Ike Batista, que era o cara na época. No fim me tornei, porque ele quebrou, né? Então, mas eu estava muito otimista, tive que lidar com isso, né? Fiz terapia e tudo, foi muito bom para mim na época e tal. Descobri ali, ter um trabalho de autoconhecimento, né? Que foi muito importante. Cara, e aí voltei para o mercado, comecei a trabalhar como consultor e tal, surgiu uma oportunidade ali, fui aprendendo, e aí logo a gente abriu a Bear. E a Bear nasceu como uma empresa de software, né? Você deve até lembrar da BearTech. Então, a BearTech era um software, ficou 1 ano como software ali, praticamente, 1 ou 2 anos.
E aí depois a gente se tornou BR Consultoria, 2018. Esse mês faz 7 anos de consultoria. Exato, vai ter aniversário nosso. Hoje vocês vendem, desculpa desvirtuar, mas hoje vocês vendem software ou não? Não temos. Vai surgir isso, um braço nosso para vender software, principalmente conectado a IA, mas provavelmente ano que vem só. Então não quero fugir muito do core nesse ano ainda, mas com certeza a gente vai para esse caminho. E tá pegando o gancho, qual foi o momento que vocês pivotaram para prestação de serviço? Começou a vender software e tal, qual foi o momento? Cara, eu acho que tem mercado aqui para consultoria. Cara, o software, a gente construiu ele integrado com uma certa ferramenta lá, um RP, né? Daí a gente ficou meio limitado àquele RP. Então, quando a gente chegou num tamanho ali, meio que, tinha que fazer toda uma integração com outros softwares para continuar crescendo. Só que quando a gente estava indo com esse software nos clientes, tinha essa dor de gestão do negócio. Tipo, além do aplicativo que o cara tinha lá, que era o nosso software, eu via que o cara tinha dificuldade em gestão financeira, o cara tinha dificuldade em vender mais e tal. E aí, eu já tinha muitos contatos, a galera começou a, por que você não me ajuda nisso aqui e tal? E acabou, quando eu vi, a gente estava fazendo consultoria. E a gente, nessa época, a gente passou a ser 4 sócios. Então, que é eu, o Rodrigo, que hoje é CTO, a Vivian, que é COO, e o Felipe, que é CFO. Então, 4 pessoas. Hoje a gente já é 7, né? Porque daí entraram mais 3 pelo partnership ali, que se tornaram os nossos heads. Mas foi entendendo uma necessidade que o mercado tinha ali. Uma limitação nossa e uma oportunidade que também tinha na frente, né? Naquela época ainda era tudo presencial, né? Depois que a gente migrou para online daí. Antes um pouquinho e depois da pandemia ali, a gente foi para online. Sensacional, cara. Até uma pergunta que eu ia fazer mais pro final, mas puxando um gancho que eu acho que é interessante. Eu estava conversando agora pela manhã com o Felipe, que eu encontrei ele ali no evento da Growth Partners. Ele estava mostrando algumas coisas que ele estava fazendo com o IA ali para fazer a entrega da consultoria. Na tua visão, qual que vai ser a importância do papel do consultor? Porque, tecnicamente, né, no sentido de você desenvolver algumas coisas, cara, você vai apertar um botão, você vai pedir para a IA, ela vai fazer muito mais rápido. Eu vejo que o consultor vai fazer muito mais um papel ali de suporte, de apoio, emocionalmente, e claro, com toda a expertise, a bagagem, né, dar direcionamento. Como é que você vê hoje, com esse mundo, com inteligência artificial, o papel de um consultor dentro do mercado? Eu sempre falo que eu acho que vai ser muito parecido com a Revolução Industrial, assim, sabe? Que estavam surgindo as máquinas, né? E as pessoas falaram, caramba, e agora, né? Não vai mais precisar das pessoas, as máquinas vão resolver tudo, né? As indústrias. E o que aconteceu, na verdade, foi uma explosão de produtividade, porque começou a se ter muito mais potencial de produtividade por conta das máquinas e as pessoas só adaptaram as suas funções. E até a gente tem uma frase que a gente sempre fala lá na empresa que é: o ser humano vai continuar processando as emoções. A IA vai processar os dados, isso sim. Mas por muito tempo vai precisar de um humano para gerar conexão com outro humano. Como que eu vou falar com o cliente, convencer ele de fazer alguma coisa? Porque se a gente falar de conteúdo, de informação, cara, a IA com certeza deu um salto gigantesco em direção a isso. Mas assim, com a internet já tinha muita coisa, né? Era muito fácil o acesso à informação de qualidade, você comprava um curso, né? Pô, tá lá passo a passo o que você tem que fazer. Mas às vezes você não tem ali um agente de transformação junto contigo para tirar umas dúvidas, às vezes até emocionais do processo, né? Onde você tem que destravar algumas coisas que não tá ali no técnico, né? Às vezes você tem cliente, você sabe disso. Você vai ver o que é o problema do cara, às vezes não é nem processo, é emocional. O cara está travado com um problema com o sócio. O cara está desmotivado, ele não está acreditando no projeto mais, aí não vai para frente. Como é que a IA vai gerenciar isso? Não vai, né? Por um bom tempo não vai, eu tenho certeza disso. Então a nossa visão é que o consultor vai ter ainda mais importância ali na frente. O que vai acontecer é que, de repente, em vez dele tocar 10 projetos, ele vai tocar 50, né? Porque ele vai ter toda a parte técnica rodando ali em paralelo. Muito massa. A frase que você falou na palestra ali, né? Que a IA, ela processa dados e o ser humano processa emoções. Muito interessante essa comparação com a Revolução Industrial, né? Vai ser uma adaptação de função. Normal. Óbvio, quem ficar parado, não olhando para a IA, IA não serve para nada, né? Com certeza vai ficar para trás e vai ficar deslocado do mercado. Não é o nosso caso, né?
A gente tem um time lá hoje com 10 programadores só pensando nisso, cara. Como que a gente coloca IA nos processos, construindo ferramenta para a gente utilizar lá. Por isso que esse passo da produtificação nosso para o mercado, ele vem num segundo momento. Primeiro a gente vai fazer dar bem certo ali dentro, né? E daí depois trazer isso para o mercado. Show de bola. E Amora, quando a gente conversou a primeira vez, ele te fez o convite para o podcast, né? Eu fiz um elogio para você da tua comunicação calma. E apesar da gente estava falando em off aqui, que você estava conversando com o Thiago Nigro, né? Que você talvez não seja aquele cara tão artístico, né? Tão comunicador, e isso seja, nossa, uma grande facilidade, um grande talento, talvez longe disso. Mas eu acompanho os teus vídeos e eu vejo isso como um diferencial, porque é muito diferente do que a maioria faz. Você está acostumado a ver um vídeo de tráfego pago, é aquela coisa quebra de padrão, o cara saindo em cima da caixa, batendo na câmera e gritando e falando alto. Sim. E, cara, você sempre com uma fala ponderada, tranquila. E eu vejo que, cara, esse é um diferencial também dá para chamar a atenção dessa forma. Isso foi intencional? A tua natureza é assim mesmo? Você aprendeu isso, sei lá, seu pai também era um cara que se comunicava assim? Como que é a tua história com relação a isso? Eu sou um cara introvertido, assim, sabe? Por natureza, eu sou o cara que prefiro ficar em casa, e não é porque eu sou curitibano, eu sou um cara meio fechadão mesmo, né? Então eu aprendi a me desenvolver, que eu tenho que fazer, sou adulto, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, né? Não posso escolher, né? E eu sei que as coisas que eu me desenvolvi é porque para poder alcançar meus objetivos, né? E na parte da comunicação, de interagir e tal, eu aprendi o jeito que eu consegui desenvolver ali para conseguir me comunicar bem. Então, o meu pai é um cara assim também, né? Eu olho para ele, ele é um cara calmo, ele é um cara que pensa bastante antes de falar, é um cara que, né, tem uma voz até mais grave que a minha, assim. Ele canta, inclusive, canta muito bem. Não puxei essa parte dele. Mas sempre foi um exemplo para mim disso, né? De como me comunicar e tal. Tem muitas coisas para melhorar, até estamos fazendo agora lá um trabalho em company lá com os líderes sobre isso, comunicação e oratória, que é fundamental para todos nós, né? Mas não foi assim intencional, cara. Sempre que eu gravo um vídeo, eu tento ser autêntico ali, eu tento... E para mim, acho que isso que é o difícil, assim, sabe? Que a gente tem uma visão da gente que, porra, sabe aquele negócio de ouvir a própria voz ali no áudio, você fala, caramba, minha voz é assim, tão ruim, né? E, na verdade, não é, que você só não se escuta, né? Mas eu tento ser o mais natural possível, cara. Toda vez eu tô tentando ser mais natural. Então, acho que para mim é difícil, mas tá saindo. E os outros sócios não aparecem tanto? É uma escolha entre vocês, assim? Eles não querem? Ou você... eu acho que não tem ninguém com esse perfil, assim, sabe? É todo mundo mais low profile, assim. Trabalhando, fazendo as coisas acontecer, tipo, tentando ser de verdade ali, né? Então, a gente está fazendo as coisas dar certo sem fazer isso. Mas eu sinto que tem que ter, né? A humanização da marca, ela é importante. Então, hoje eu sou a pessoa que mais faço isso, mas pelas circunstâncias de eu ser o CEO e, né, logicamente, ser o porta-voz hoje do negócio. Né? Não é porque eu gosto ou porque, nossa, eu sou bom nisso. É só porque as coisas estão me levando para esse caminho, né? Mas também, cara, tem que fazer, tem que ser feito. E não sei se você pode falar, né? Fica à vontade, mas vocês têm um plano de marketing, assim, de potencializar a tua marca pessoal? Porque eu acho que não tem certo e errado, né? Tem algumas empresas que crescem em cima da marca do dono para potencializar, e tem empresas que crescem em cima do branding próprio, né? Que eu acho que é o que vocês fizeram. Pô. A Barry hoje tem quantos seguidores? Vocês criam muito conteúdo lá, 100 né? mil, cento e poucos 100 mil mil seguidores. É. E você é um cara mais low profile, né? Não tem aquela, né? Nossa, grandes seguidores e uma quantidade de produção de conteúdo. É algo que faz sentido, não faz sentido? Tá no radar, não tá no radar? Sei lá, fazer uma assessoria de imprensa, daqui a pouco a senhora Mora dando entrevista em rádio, TV. A gente está fazendo um trabalho, inclusive, com assessoria, mas o foco maior é a marca. Então, assim, focar ali, mas às vezes tem que ter alguém, né? Não tem jeito. Então, o que eu estou fazendo agora é um movimento de aparecer mais, ele está presente em algumas coisas, mas justamente para trazer esse contraponto ali, né? Junto com a marca, ó, quem que é a pessoa, né? Porque o CEO tem que ser a personificação ali da marca, né? E a Barry é muito parecida comigo, né? A nossa liderança lá é tudo muito parecido, assim, os 4 sócios são parecidos. Mas o mercado não enxerga isso às vezes, né? Quem que é esse cara lá? Apesar de que eu não ter tantos seguidores ali e tal, mas lá no evento que eu fui, que estava o Flávio Augusto e estava, né, o Thiago Nigro, eles não me conheciam, mas assim,
todo mundo que estava lá já tinha me visto uma vez na vida, cara. Aí os caras, cara, te conheço da onde? De algum lugar. Eu falei, cara, tomara que não seja da cadeia, né? Algo assim, né? Daí ele falou, não, eu já te vi acho que no anúncio e tal. Então já tem uma certa conexão. Acho que um trabalho um pouquinho que focar agora aqui na minha marca pessoal já vai crescer bastante ali do lado da Berry, né? Queria te perguntar, Amora, sobre o teu marketing hoje. Você tem quantas pessoas internas no teu marketing? Acho que 12, cara, se eu não tenho... 12 pessoas. 10 a 12 pessoas. E na jornada de crescimento da Berry, desde o começo vocês internalizaram, lá no começo da empresa teve agência. A pergunta que eu quero te fazer é assim, quando que é... O meu marketing é interno, né? O ano passado eu estava com agência e tal, não tive boas experiências. E pensei assim, né? Até conversando com algumas pessoas, Léo, o que é core, né, do negócio? Core no sentido, cara, é muito importante o negócio crescer, tem que ser interno, né? Não adianta. Acredito que faz sentido. Né? Como que foi a tua jornada com relação a isso e quando que você acha que é o momento de internalizar, se você acha que internalizar é o certo? Minha opinião é muito parecida com a sua, que quando é core do negócio é difícil, porque por mais que a agência seja boa, cara, o cara entendeu o teu negócio, o cara viveu o teu negócio, a velocidade de mudança, que faz um criativo, dependendo da agência, sempre vai ser mais lento, né? Então, dependendo do negócio, né, no nosso negócio de serviço, né, que tem a demanda está principalmente no digital ali, eu acho problema você ter uma agência, né? É melhor que você tenha interno. No meu caso lá, eu sou da escola do Pedro Sobral, eu aprendi lá. Então, eu fui a primeira pessoa de marketing da empresa. Que negócio, você fazia tudo, né? Então, cara, eu subia os anúncios, criava as campanhas, foi assim que a gente começou lá em 2019, 2020, as primeiras coisas que a gente fez. E aí de lá para cá a gente foi plugando pessoas e aumentando a estrutura, aumentando verba e nunca precisou contratar uma agência externa para tocar totalmente o projeto. O que eu tenho hoje ali é uma assessoria de marketing que ajuda a gente ali nas análises e mais uma consultoria de geração de demanda. Então, pontualmente eu tenho alguém olhando de fora e falando, cara, ó, isso aqui tem gente fazendo isso, ó, você poderia testar. E só para a gente não ficar na nossa bolha ali, né? E aí às vezes o teto de quem está interno ali, às vezes é a gente, então você acaba tendo uma limitação de desenvolvimento. Então eu acredito muito nisso, assim, sabe? Olhar para fora, pegar pessoas que olhem de fora para gerar insights que você não tem, né? Mas eu acredito muito no marketing interno, cara. Sensacional, cara. Isso que você acabou de trazer, né? De ter um olhar de fora para mostrar coisas que às vezes você não está vendo, me lembrou um stories, acho que foi das últimas 24 horas que eu vi teu, que você falou sobre, talvez você não usou esse termo, mas o que eu entendi é a questão do ponto cego, né? Do medo. Cara, a gente tem medo de muitas coisas, né? Sim. Às vezes o pessoal romantiza, não tem medo. Claro, você é ser humano, biologicamente você tem medo. Sim. Você comentou alguma coisa nesse sentido, da preocupação, cara, o que será que eu não estou vendo? Né? Me lembrou você falando muito da janela de Johari, né? Que você tem ali as 4 visões dos quadrantes. E de certa forma você contar com esse apoio, às vezes não de alguém interno, mas alguém de fora, justamente para estar te mostrando, cara, o que será que eu não estou vendo, ou que talvez eu vou demorar 2 anos para descobrir, mas por se contratar esses caras, eles vão me mostrar em bem menos tempo. Cara, isso eu passo direto por isso, e realmente é uma preocupação que eu tenho. Eu sempre estou refletindo sobre isso, assim, né? O que eu não sei, né? E às vezes são coisas básicas, porque como o empreendedorismo ele te força a ter um olhar muito amplo para você poder tocar um negócio, você não fica especialista às vezes em nada, né? Então o empreendedor ele é um cara que ele é um generalista por princípio, né? E aí em algumas áreas importantes, se você não trouxer alguém especialista mesmo de fora, que olhe naquele ponto específico, às vezes você vai passar 3 anos que, cara, tinha uma coisa que se você mudasse ali, o teu resultado ia ser muito maior, e aí você encara aquilo como custo, não contrata. E isso, nossa, a gente pega muitos clientes lá, que o cara tem 10 anos numa empresa. Aí o cara tem um produto, ele podia ter 5, ele nunca pensou em, sabe, diversificar o portfólio, às vezes era só uma questão de mudar a oferta. Ou no financeiro, o cara nunca teve visualização dos dados dele, nunca soube exatamente quando ele tinha de resultado, quais eram os indicadores, poderia ter crescido 5, 6 vezes mais rápido ali, se tivesse trabalhado esses números, mas nunca olhou para isso. Mas é porque às vezes o cara nem sabia disso, ele achava que, cara, o cara que cresce muito é alguém que teve muita sorte, né? Alguém que teve alguma, não sei, uma mágica aconteceu lá. E não, o cara só tinha gestão. Isso começa desde coisas bem simples como coisas muito, muito avançadas, né? No mesmo evento que eu fui lá, cara, se eu escutar as pessoas que já estão no nível acima ali, muitas coisas que às vezes até parecem simples, mas a gente não tem tempo para pensar sobre aquilo.
e aí você deixa passar. Então, teve o Thiago Nigro trouxe uma questão muito legal lá sobre as alavancas do negócio, né? Que o líder ele tem que estar muito focado nas alavancas. Ele até tem um exemplo muito legal, cabe bem para nós aqui, que quando você é pequeno e você tem um vendedor, você aumentar mais um vendedor faz sentido, porque você dobra a tua capacidade, né? Agora, quando você tem 100 vendedores, melhor do que você contratar mais vendedores é você melhorar a tua eficiência, trabalhar as alavancas. Né? Porque 1% que você melhora dentro da conversão, cara, você vende o dobro. Né? Muito mais do que se você ficasse contratando gente. E isso tem em todas as áreas do negócio, não é só ali em vendas, né? Então, no marketing, né? O que será que eu posso fazer aqui? Parafuso. Você já ouviu lá aquele, é muito famoso, todo mundo fala disso, do Pareto, né? Do 20-80. Daí tem o Pareto do Pareto, né? Se você aplicar o Pareto sobre o Pareto de novo, você chega em 20% vai para 4%, 80% de 80% vai para 64%. Se você fizer de novo, esses mesmos 4 vira 0,8%. E esse 0,8% representa mais de 50%. Ou seja, menos de 1% das atividades tuas representam mais de 50% do resultado. Então não é 20-80%. É 0,8 que representa mais de 50% do resultado da empresa. Proporcionalmente. Então, né, qual que é o teu 0,8? Às vezes a gente não está focando nisso. Está focando em todo o resto. Todo o resto. Menos naquilo ali que mais vai dar resultado. Caraca, velho. Como que você faz a tua... Duas perguntas em uma, mas elas são muito parecidas. Como que você faz hoje a tua gestão do tempo e a gestão da, digamos assim, da ansiedade, no sentido que o empreendedor tem que segurar, por mais que hoje você já tenha líderes, mas você tem preocupações. Sim, né? sim. Como você tem um ritual, um hábito, o que te ajuda assim a conseguir estar com um estado mental mais tranquilo dentro das possibilidades para dar conta de tudo e estar em alta performance? Cara, assim, acho que a primeira coisa o ser humano ele tem que estar bem fisicamente ali, né? Então, eu valorizo muito as questões treinar, comer razoavelmente bem. Eu não sou um exemplo disso na dieta ali e tal, mas assim, eu tento manter um nível bom durante a semana, principalmente, porque eu sei que isso me afeta, né? Pô, se eu comer um McDonald's e um milkshake antes de vir aqui pro podcast, eu não vou nem falar, né, cara? Eu tenho essa noção. Então, cara, eu cuido disso durante a semana, né? Então, essas coisas me ajudam a gerenciar a ansiedade. E aí, a questão do tempo, cara, é um desafio, assim, não sou hipócrita, é muito difícil conseguir fazer gestão de tempo. As distrações são muitas, né? Então, celular, rede social, gente ligando, tudo, né, cara? Uma coisa em cima da outra, as pessoas tomando o teu tempo. Pô, às vezes podia ser uma mensagem, a pessoa faz uma reunião e é muito fácil se perder. Eu busco trabalhar com agenda, então, cara, tá tudo na minha agenda, tudo que eu tenho que fazer tá lá, né, para respeitar os horários ali. Vai encaixando, não tem jeito, às vezes parece uma coisa em cima da hora. Mas se você montar dentro do teu tempo de trabalho blocos maiores para você poder executar ali o 0,8, que é o que realmente vai fazer os 50% de resultado da tua empresa, por mais que você não consiga executar 100% daquilo ali, já vai trazer um resultado grande. Uma coisa que eu errei muito no passado e hoje me ajuda é parar de superestimar o tempo. Então, assim, o que eu antigamente eu fazia assim, né? Cara, eu já vou tirar aqui 2 horas para eu pensar estrategicamente sobre o meu negócio. Cara, 2 horas, assim, foi se ajeitar, pegar um café, uma água e passou. Não dá, cara. Então, assim, tem vezes que você tem que quebrar em blocos maiores. Pô, vou tirar uma manhã toda, vou tirar um dia, vou tirar dois blocos, sei lá, durante a semana para pensar. Porque aquilo, fazer é fácil, o duro é pensar. A parte difícil é pensar. Então aqui você tem que ter, cara, não pode ter ninguém te interrompendo, tem que estar sozinho, tem que estar calmo, tem que estar com a cabeça boa para aquilo, ter se alimentado bem no dia anterior e tal. Não adianta comer 5 coxinhas e pensar em planejamento. Não vai sair, cara. Celular tem que estar longe, porque o nosso cérebro ele cria umas armadilhas, né? Começou a ficar difícil, celular, né? Já pega o celular, deixa eu dar uma olhada aqui, uns vídeos engraçados que dá uma acalmada, né? Ou já vai pegar um negócio para comer. Cara, todo mundo é assim. Vício em dopamina barata. As pessoas estão viciadas no curto prazo. É difícil gerenciar isso. E é difícil para mim também, né? Não estou aqui, não quero parecer o coach aqui que dá tudo certo. Não, mas ter essa consciência para daí ficar fazendo as intervenções e não deixar isso acontecer, pô, para mim mudou meu jogo, cara. Sabe que às vezes eu me pego preocupado se eu estou sendo produtivo. Não estou muito preocupado com a tarefa, mas eu paro, cara, será que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer? Aí aquele looping, agenda, eu olho meu Trello que eu me organizo. Tá.
E a gente tem uma crença, né, parece que tem que estar carregando caixa, senão você não está trabalhando, né? Exatamente. Isso E essa é terrível, cara. Uhum. Tem que estar andando rápido, senão parece que eu estou, né, perdendo tempo. Uhum. E às vezes é o contrário, cara. Tem que estar calmo, tem que estar parado, é ali que vai surgir as melhores ideias. Eu estava no evento agora, fiquei 4 dias fora da empresa. E assim, mesmo nesse nível que a gente chegou ali, eu me sinto às vezes assim, cara, parece que eu tinha que estar lá no escritório. Né? Parece que eu não estou trabalhando. Eu estou morto, cara. Se né? vagabundo. Pô, foi 4 dias de evento, cansativo, conversei um monte de ideias, trouxe um checklist de coisas para implementar ali na empresa, mas lá no fundo tem uma coisinha assim, parece que eu não estava trabalhando. Então tem que lidar, o empreendedor tem que lidar com isso, senão ele não cresce, né? Ele vai sempre estar sendo puxado para o operacional para parecer que está trabalhando, né? Para parecer que está se sentindo feliz. É uma fuga, né? Total. Não pode deixar que é uma fuga também, né? Porque crescimento gera desconforto, né? Então são coisas novas, né? Mais gente para você gerenciar e tal. Então às vezes ficar no operacional e não crescer é confortável, né? Total, cara. Clebão, você fala que o principal competência, habilidade que o empreendedor deve desenvolver é o autoconhecimento, né? Queria entender um pouquinho da tua trajetória. Você falou que teve a situação ali em Joinville, né, que aconteceu um monte de coisa, que o mercadinho que quebrou, né, separação, volta para Curitiba, várias coisas ali aconteceram. Você começou o movimento de terapia. O que você pode contar assim no sentido de quem era o Kleber de antes, que ele descobriu ali o ponto cego e quem ele se tornou hoje? Você tem uma clareza assim, cara, eu tinha essa falha, esse desvio, essa dificuldade, e aí percebi, porra, hoje talvez eu desenvolvi uma habilidade que resolvi isso aqui na minha vida. Legal. Eu gosto muito desse assunto, eu tenho que cuidar, porque senão eu só falo disso. Mas eu vou começar falando de um filme. Você assistiu o livro de Eli, com o Denzel Washington? Que ele é cego? O livro de Lai com é um filme? Isso, ele está está transportando uma Bíblia em braille. É um filme... Ah, o livro de Eli? Ah, assisti. Então, Nossa, filmaço. Filmaço, né? E ali o contexto do filme é que tem os bandidos lá, eles estão querendo a última Bíblia, né, que existe no mundo, porque eles acreditam que as histórias e as narrativas que tem lá vão dar controle sobre as pessoas. E eu acredito muito nisso mesmo, né, que as histórias têm esse poder, né, de controlar a mente das pessoas e elas vão, né, para aquele caminho cegamente, né. E eu cito esse livro sempre porque as histórias que a gente vive, as histórias que fizeram a gente acreditar e que estão dentro da gente, que dizem para onde a gente está indo, às vezes não é uma história verdadeira. Então, eu particularmente, eu tive uma formação muito boa, assim, família estruturada e tal, né? Mas eu sei que tiveram coisas que formaram ali não tão boas como deveriam, né? E boa parte das pessoas não tem essa estrutura, né? Então, a pessoa cresce acreditando numa história ali que botaram na cabeça dela. E aí, cara, esses pensamentos, eles... Tem uma frase que é, você é o que você pensa. Porque os pensamentos, eles te levam a ações. Essas ações viram comportamentos, esses comportamentos viram hábitos, e esses hábitos te levam num destino, bom ou ruim. Então, você acaba se tornando o que você pensa. E por que eu disse isso? Porque eu acreditava em algumas histórias que estavam na minha cabeça e é o que eu pensava o tempo inteiro. Então, eu pensava que, eu não ia conseguir, que eu não era capaz. Então, tinha um monte de pensamentos ali negativos, derrotistas, que todo mundo tem, mas na época estava pior, até por conta das circunstâncias que eu estava vivendo. E aí, era um looping, né? Eu pensava naquilo e eu fazia isso acontecer. Tangibilizava aquilo num negócio que não estava indo bem. O que o autoconhecimento trouxe para mim? Ok, eu tenho essas histórias aqui. E eu consigo pensar, quais delas são verdadeiras? Quais limitações eu tenho? De verdade mesmo, trazer isso para o limpo, assim, tá, beleza. Comunicação é um exemplo. Nem sempre eu conseguia me comunicar. Então, cara, eu preciso gerenciar isso aqui. Vou virar o melhor comunicador da Terra? Não vou. Mas eu consigo chegar num nível aqui que, né, vai dar certo para mim, é o que eu preciso. Quando eu faço isso, eu saio do campo aqui do eu não presto para nada, entendeu? Eu não vou dar certo, já para um lugar de, cara, eu consigo ir para frente, eu consigo chegar lá. E aí isso muda o jogo, porque você para de pensar você como sendo o problema e enxerga um caminho para você seguir. Então, hoje, quando aparece um problema para mim, ou um desafio, ou um medo, né? Eu sinto medo toda hora,
eu racionalizo ele, eu trago para esse framework de entender. Pô, peraí, isso é de verdade? Primeiro, né? É verdade ou não é? Ah, é. Ok, qual que é a minha limitação? O que eu preciso gerenciar para resolver isso então? Porque a maior parte das pessoas, elas vivem em um estado de flow. Né? Vai simplesmente vivendo, não entende o que é aquilo e vai transformando aquilo em realidade e aquilo se torna algo muito ruim na vida dela e ela nem entende por quê. Ela acha que ela é uma fracassada mesmo, mas não é. Ela está se tornando fracassada por conta de pensamentos intrusivos ali que estão na cabeça dela. E eu também não quero, de novo, né? Óbvio que isso acontece comigo. Todo dia eu tenho pensamentos negativos e às vezes eu sinto vontade de desistir também. Eu falo, cara, eu acho que eu não consigo. Mas a diferença é que daí, cara, eu saio, eu vou treinar, eu saio correr, entendeu? E é isso que a pessoa tem que fazer. Pô, vai brincar com teu filho, sai com a tua mulher, vai transar, sei lá, cara, qualquer coisa. Mas você tem que cortar esse caminho que teu cérebro está fazendo. Você tem que trazer ele de volta pro... Não, chega, não, isso aí é coisa da minha cabeça, vamos trabalhar. Né? Isso mudou a minha vida, porque lá, quando a minha empresa quebrou, o que eu fazia era entrar num túnel de pensamento negativo e ruim, e aí você começa a se conformar, né? Começa a terceirizar a culpa. Ah, não sou eu, é que tá tudo ruim e tal, né? Então, cara, para mim o autoconhecimento assim na vida do empreendedor é fundamental, cara. Vira o jogo de qualquer um. O pensamento negativo, ele é que nem um porão de casa, né? Você tem um porão na tua casa e aí, invariavelmente, você acaba caindo lá. Ah, vou lá buscar alguma coisa, vou, né, descer ali no porão. O problema é que muitas vezes a gente se acostuma em entrar no porão e ficar por muito tempo, às vezes. E aí entender que o porão existe, que algumas vezes não tem como, você vai ter que entrar nele, mas é entrar dessas escadas e voltar rápido, né? Principalmente em momentos difíceis, né? Então, quando as coisas se complicam, é o primeiro lugar que você quer ir pro porão, né? Porque lá você está pelo menos escondido. Por isso que o ambiente é muito importante, né? Então, você está cercado de pessoas boas, pessoas positivas, que às vezes o cara já está lá no porão. Daí, quando você vê, tem outra pessoa vindo no porão com você ali, pior que você. Faz uma reunião no porão. Vamos jogar, vai ficar ali jogando dama dentro do porão. Não dá, cara. Então, eu sinto que a Bear cresce tanto também, porque a gente tem muita gente boa lá. Então, cara, a gente chega lá no escritório, às vezes você está aquele dia que você não está tão legal. Mas daí você chega e já tá o som no talo lá do comercial, cedinho, entendeu? A galera já animada, grito de guerra do time. Aí eu encontro meu sócio, tá ali, tá animado também e tal. Cara, pô, energia boa. Frequência, já ficou todo mundo ali naquela mesma frequência legal de novo. Agora, se você tá num ambiente ruim, cara, você chegar ali, você piora, né? Aí sim você quer desistir. Então, as pessoas fazem, por isso é importante a cultura, né? Cuidar da cultura do negócio para isso também ser um motor de crescimento. Tem uma frase que o Arnold sempre fala, o Arnold Schwarzenegger, que ele falava que sempre diziam que ele era um cara incrível, né? Que ele, nossa, cara, você fez tudo sozinho, olha o que você fez, né? E tal. E ele sempre falava, cara, eu não fiz nada. Foram as pessoas que fizeram por mim. Quando eu não tinha nada, me deram comida aqui, me pagaram um suplemento para mim. Então ele conta vários pontos da jornada dele que as pessoas ajudaram ele, né? E aí eu até no nosso último encerramento do ano eu troquei a frase, né? Que era individual para a team made, né? Então o time constrói a pessoa. Ou seja, às vezes eu sinto que parece que é eu que estou fazendo um monte de coisa, mas não é, é o time que faz. Eu só estou ali, eu sou uma peça menos importante, inclusive, mas eu estou ali fazendo essas conexões com todo mundo e o time se tornando forte é o que constrói, né? Inclusive o próprio indivíduo. Você se torna parte daquilo, né? Direto eu recebo essa pergunta de assim, né? Mas o que te motiva e tal, né? Claro que tem as fundamentais ali, que é, pô, meu filho, família, né, cara, essas coisas, estabilidade, segurança financeira, isso todo mundo quer, né? Mas uma das coisas que me motiva justamente é ter o meu papel na sociedade. Tipo, não é nem falando de poder, assim, mas cara, tem 400 pessoas hoje lá na Bear que estão envolvidas comigo e que, de certa forma, dependem do negócio e tal, né? A gente tem, sim, potencial de ser uma empresa que gera impacto para o mundo todo, a gente tem isso como meta, inclusive. Então, eu sinto realizado quando eu estou fazendo isso, né? Isso faz bem para mim, né? Não é que claro, eu gosto de dinheiro também, obviamente, né? Eu tenho minhas ambições, mas essa parte é muito relevante. Quando você olha para 1000 anos atrás, o papel das pessoas na sociedade, eles eram muito mais bem definidos, né? Então, cara, tinha o caçador, tinha a costureira, tinha lá o marceneiro, as pessoas se sentiam realizadas no que elas faziam, elas tinham a sua importância para a sociedade. Hoje está muito mais difícil, né? A pessoa às vezes demora décadas para encontrar, tipo, no que ela se sente realizado, no que ela se sente bem.
E, cara, eu sinto que eu encontrei isso ali na BR, né? Eu me sinto realizado estando ali, fazendo o que eu estou fazendo, mesmo com os desafios, mesmo com as coisas que às vezes eu nem tenho tanta afinidade para fazer, mas eu me sinto bem, porque eu estou num grupo que, né, a gente consegue se ajudar e transformar, fazer as coisas que a gente quer. Então, para mim isso tem muito valor. Cara, acho que é uma visão fantástica e madura da liderança de entender que a gente não faz muita coisa sozinho, né? E você, né, criar esse sentimento de gratidão por chegar onde você chegou, entendendo que, beleza, você tem obviamente o mérito de ter começado, de ter sido estrategista, de ter sido líder, mas sem as pessoas do teu lado, e, cara, não teria chegado nem perto, né? Então, não, eu prefiro ter uma fatia de bolo bem grande do que um bolo bem pequenininho sozinho, né? Porque é o que acontece. Às vezes até fala, nossa, tem 4, 7 sócios agora e tal, cara, mas a gente não ia chegar onde a gente chegou se não tivesse essas pessoas. Se fosse só o Kleber, talvez eu nem tinha saído de Joinville lá, né? Então, cara, às vezes a pessoa se perde nisso. Então, a gente hoje encontra pessoas boas, logo a gente fica pensando, pô, esse cara aqui podia ser nosso sócio. Ah, vai ter uma participação, vai ter que diluir um pouquinho o resto dos sócios, mas o negócio tem o potencial de ficar muito maior. Com a participação da pessoa. Então, as pessoas são a parte mais importante do negócio. As pessoas falam assim, processo e tal. Claro, no nível de gestão, é óbvio, né? Precisa ter processo, precisa ter... né? Tem uma briga, vendas é mais importante, marketing é mais importante, todas as áreas são importantes. Mas o mais importante são as pessoas, cara. Se essas pessoas não forem boas, as pessoas certas, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Total. Sensacional. Me diga uma coisa. Vou aproveitar e fazer 0800 consultoria com o Kleber. Mas é uma pergunta de interesseiro mesmo. Uma das minhas metas aqui na The Wolves até o final do ano é sair do comercial. Então hoje a gente está com a equipe de vendas, mas eu ainda estou liderando e também sou um dos closers, né? Na tua visão, qual que é o momento de você sair de vendas, né? Porque eu comecei o Eu Presa, eu era o consultor, eu tocava todos os projetos, agora já tem um bom tempo até que eu saí das consultorias, eu não toco mais projetos, e aí assumi 100% comercial, aí comecei a montar time, mas eu ainda não saí 100% do comercial. Tem uma métrica, tem um número de faturamento, tem sei lá, um valor que você está investindo em tráfego, como é que foi a tua experiência? Tem uma métrica, não tem? Como que foi a tua experiência de você sair do comercial? Legal. Eu comecei eu era o SDR, eu era o closer, né? Eu fiz todo o papel também, e na época era só cold call ainda, então era hunter ali mesmo, era raiz. O que eu fiz na época, né? Eu coloquei uma pessoa como SDR, então essa pessoa primeiro tirou essa parte minha, então eu virei só closer, já foi uma evolução, então comecei a só fazer as reuniões. E aí, conforme essa pessoa foi ganhando experiência, eu trouxe ela para as reuniões, primeiro assistindo reuniões comigo, participando ali, e aí depois eu comecei a dividir a quantidade de reuniões, então se eu tinha 10 reuniões para fazer, ele fazia 2, eu fazia 8, depois ele fazia 3, eu fazia 7. Eu fui diminuindo a minha participação, cuidando um pouquinho da conversão. Assim, ele teve conversão menor do que eu na época por conta da experiência, mas eu fui fazendo essa troca, daí depois eu contratei mais um SDR aqui, e ele começou a assumir quase todas as minhas reuniões, até que eu fiz a troca. O que eu estabeleci ali na época como meta, assim, né? Era de, pelo menos, ele chegar no volume que eu trazia de negócio. Aí eu saí, em vez de eu continuar, eu coloquei outro closer, mesmo uma conversão menor. Então, uma coisa que o empreendedor às vezes se apega é que, às vezes, ele tem uma taxa de conversão, ou às vezes ele faz, no teu caso é vendas, mas em outros negócios, às vezes o cara produz ali, sabe? O cara é operacional e fala, ninguém vai fazer como eu, né? E às vezes, de fato, o cara tem nota 9,5, nota 10. Pô, tua reunião de vendas é fantástica. Você vai ter que assumir, ser uma nota 7 às vezes, sabe? Nota 8, que ainda vai ser muito bom, cara. O cliente vai ficar satisfeito, vai ser bom para o teu negócio, mas você vai ganhar tempo para focar em coisas que vão gerar mais valor para o teu negócio. O 0,8 lá, né? 1% que vai fazer o teu negócio crescer. Então, de repente, você poderia focar nisso, assim, né? Criar uma meta de, pô, quando eu chegar aqui no volume que eu trago hoje, no volume médio, em vez de eu continuar, eu saio e boto outro closer. Dá para fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Já ir treinando no closer. Eu também estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Mas fazer uma progressão ao mesmo tempo. E às vezes a pessoa fala, tá, mas pô, financeiro vai dar uma apertada.
óbvio, né? Que hoje você não tem esse custo porque você mesmo faz. Mas eu digo para as pessoas, faz o cálculo disso em um ano, primeiro, para você entender quanto vai te custar isso, de fato, né? O investimento. Põe isso no papel. Se for o caso, busca um recurso. Não pega nem dinheiro teu. Pega um BNDES aí, esses financiamentos do governo, cara, para pagar isso aqui. Sem contar para frente, né? Se você fizer essa conta para frente, uma vez eu fiz uma conta que era assim, e acho que a gente já chegou nesse número. Eu estava muito envolvido no operacional e aí eu pensei, tá, se eu imaginar a Bear daqui 5 anos, não lembro quanto que era, mas faturando 5 milhões por mês, beleza. E hoje, e naquela época faturava 150, 200 mil por mês. Se eu pegar a hora do Kleber lá de 5 anos para frente, quanto custa será, né, para a empresa? E trouxer no tempo para agora. Olha o tanto de custo de oportunidade que eu estou tendo aqui se eu não sair desse operacional. É muito mais do que qualquer investimento que tem que ser feito aqui. Né? As horas que eu estou deixando, porque vai prolongando, né? Enquanto eu não saio aqui do operacional para poder criar o plano e pensar nas coisas que vão me levar até esse negócio, cada dia que eu passo aqui eu arrasto para frente o sonho dos 5 milhões por mês, né? E vai indo, vai indo. Eventualmente eu nem consigo, porque eu nunca saio do operacional, então vai indo sempre para frente e nunca chego lá, né? Então, às vezes você tem que dar uma pancada aqui, realmente fazer um investimento, para daí, às vezes até antecipa, né? Traz para mais próximo aqui, que você consegue focar mais em crescimento. Você aperte um pouco o risco do curto prazo, a conversão diminui um pouco, mas depois que passa esse período de rampagem... Às vezes até na pessoa física mesmo, é um desafio do caramba fazer isso, né? Eu sei, mas a gente passou muito tempo assim, cara, no mínimo mesmo, no mínimo assim que dava para tirar. Tinha vários funcionários que ganhavam mais que a gente ali na BER. Uma decisão dos 4 sócios, que a gente sabia, cara, não tinha de onde tirar, ninguém tinha patrimônio, ou era dali ou era dali. Né? Então a gente tomou uma decisão importante. E eu acho que faz muito sentido se você tiver um plano. Cara, ó, eu estou abdicando esse ano aqui, pô, em vez de pegar a Porsche esse ano, vou ficar com o carro que eu estou e vou colocar tudo no negócio. Um plano bem desenhado. Cara, vai dar certo, vai dar certo. Tem que acreditar e fazer, né? Mas é difícil, cara. É aquele negócio, o curto prazo é muito mais saboroso, né? É muito mais prazeroso você curtir agora do que depois. Então é um paradigma para ser quebrado também. Total, cara. E acredito que essa é uma das maiores falhas dos empresários, né? De começar a ter um crescimento e aí botar tudo para a pessoa física. E aí a empresa até está faturando, mas a empresa está pobre, no final das contas, né? Eu vejo assim, ó, não tem certo e errado. Muitos clientes nossos, a gente fala sobre isso com eles, né? Não é que tá errado. Tudo bem, é uma escolha. Sim. O que você não pode só é sonhar com uma empresa grande, que você, né, tem um objetivo enorme lá, mas aí você suga a empresa, a pessoa física está rica e o CPJ, você falou, o CPJ está pobre, essa conta não vai fechar, daí você vai ficar incoerente, não vai chegar naquele plano. Sim. Então é importante estabelecer isso, né? Quais são os objetivos de longo prazo que eu tenho com esse negócio? Beleza, quero crescer, então você vai ter que... E cara, quantos anos aberto tá? 7 anos agora. 7 anos. Ao longo do tempo vocês intencionalmente fizeram aportes ali com dinheiro de terceiro? Você acha que é eu ainda não fiz, mas eu penso em fazer. Talvez até agora seja o momento. É algo que você acredita como uma estratégia válida de negócio? Vocês fizeram isso? Foi importante? Tem até hoje alguma porcentagem de faturamento ali de endividamento? Cara, eu acho que é fundamental. É muito difícil crescer de forma relevante sem ter alguma alavancagem. Mas vai demorar muito tempo. Então eu gosto muito de ser bem pragmático em relação a isso, que é de fato calcular. Então, um jeito simples de fazer isso é, você pega um cenário A, que é você estar com o teu próprio dinheiro, seus próprios recursos, e extrapola um crescimento de 2, 3 anos para frente, no ritmo que você está indo com esses mesmos investimentos. E aí você faz aqui um outro forecasting, no mesmo prazo, só que coloca o capital aqui, 300, 500 mil, enfim, dependendo do plano que você tem. Sim. E olha o quanto que vai dar esse resultado lá no mesmo prazo. Na maior parte das vezes, se você tem um modelo de negócio já validado, né, já foi para o mercado, já deu certo, tem as alavancas ali que você consegue colocar dinheiro e fazer crescer, o próprio crescimento do negócio paga o custo do capital. E aí, quando você chega lá, esse dinheiro ele nem é relevante mais que você pegar emprestado, você já pagou ele. Ou a parcela está tão insignificante que você cresceu aqui, né? Então, é uma conta bem simples de fazer. Mesmo com dinheiro mais caro, às vezes faz sentido. Negócio de serviços, assim, se o cara já tem controle da alavanca, cara, normalmente
dá certo. Então, fazer esse movimento numa planilha mesmo, cara, você já consegue responder essas perguntas. E aí as questões de quanto se alavancar, depende bastante também do modelo de negócio, mas geralmente modelo de serviço, o cara tem pouco capex, então é basicamente, se você for pegar recurso é para investir em crescimento direto, né? Marketing, vendas, time de operações, que é quem vai estar entregando ali os projetos. Então, o teu risco ele é pequeno. Então, você tem uma margem maior de alavancagem aqui. O mercado diz que se você tiver até uma relação de dívida EBITDA de até 3, é saudável. Ou seja, se você tem lá 1 milhão de dívida e você consegue pagar esse 1 milhão com o teu EBITDA em 3 anos, ok, cara, está de boa. Né? Então, isso tem que ser, obviamente, bem calculado, mas é um número para perseguir. A Berry hoje está menos de 1. Então, tem margem para colocar mais capital terceiro, crescer mais rápido ainda. Mas não, a gente enxerga que não é o momento. Tem um compasso certo aqui de crescimento e organização, porque não pode virar um caos, né? Assim, a gente é uma política que não precisa estar tudo bonitinho, 100% para crescer, mas também se estiver muito bagunçado e começar a acelerar, aí perde o controle, perde a mão e pode ser que o negócio não dê certo. Então, a gente tem equilibrado bem essa balança, assim, de quanto alavanca, quanto cresce, para poder manter a empresa com qualidade, né? Não é à toa que a gente tem, nosso Google Meu Negócio, cara, impecável ali, Reclame Aqui, impecável depois de 17 anos. Eu considero isso muito legal, porque empresa de consultoria, às vezes de serviço, nossa. Às vezes é intangível, né? Porque você está uma transferência de conhecimento ali, difícil medir às vezes. Então, isso se traduz nisso. Mas eu sou muito a favor, cara, de colocar capital. Se você pegar top 20 da Bolsa brasileira ali, todas alavancadas. Todas. E acima de 3 ainda. Então, tem, cara. É que a gente tem uma crença, né? O brasileiro, principalmente, tem uma crença de que emprestar dinheiro é ruim, né? Eu vou falar até por mim. Meu pai mesmo, minha mãe em casa, quando a gente era pequeno, era aquilo. Não comprava nada a prazo. Era feio comprar a prazo, né? Tudo tinha que ser, à vista. Deus, ficar devendo, pro meu pai era crime de honra, né? Crime de honra. E assim, tem o seu lado positivo isso, mas aí confunde, né? Óbvio, você pegar dinheiro para dar calote nos outros, obviamente, né? Mas você pegar um recurso para aplicar no teu negócio, que gera um resultado maior que o custo de capital, é o jogo. É o jogo. Não é nem que se é legal ou não, é que é o jogo, né? E se for pensar, o risco é muito baixo, né? Se o teu modelo de negócio for bom, se você tiver LTV, né? Se tiver máquina de vendas girando. O problema é que às vezes o cara pega a grana, ou ele às vezes aplica no lugar errado, né? Imobiliza aquele dinheiro, e aí não traz resultado, e daí aí sim essa conta aqui não fecha, porque o cara não cresce, né? Ou às vezes o cara pega o dinheiro, mas já para resolver o problema que ele criou anteriormente. Daí fica também esse sentimento de, precisou de dinheiro é porque tá ruim. Sim. Né? Então, obviamente, a gente faz muito isso lá, pega a empresa, estuda bem como estão os números, às vezes o cara nem entende os números dele, então isso é difícil também tomar uma decisão, não está claro, né? Então, organiza primeiro, entende esses números para ajudar o cara a decidir. Faz sentido acelerar? Ou será que é melhor ajustar aqui primeiro a máquina para depois fazer esse movimento, né? Então, tudo isso tem que ser... E as primeiras vezes que você pegou, foi para investir em marketing, tráfego pago, estourar, ou foi para investir em tecnologia, infraestrutura? Cara, majoritariamente marketing e vendas. Inclusive, até hoje a gente sempre está escalando verba, né? Então, a gente investe mais de 1 milhão por mês em marketing. Tem um time de 400 mil lá rodando a nossa máquina de vendas, que são os vendedores. Então, a gente trabalha até com um time meio gordo, sobrando gente que está em rampagem, justamente porque senão não entrega o plano. Então, a gente trabalha com essa margem ali, mas a gente sempre fez isso. A gente sempre teve à frente... Mais gente do que a demanda precisava, de lead. Exatamente. Isso, em alguns momentos, exigiu recurso externo, né? Mas a maior parte do tempo agora isso não é necessário. A gente vai tocando com o próprio resultado. A ideia disso é para entender que o vendedor, quando entra, talvez ele não vai performar nas primeiras semanas, ele tem um processo de rampagem e aí você traz um grupo de pessoas maior do que a própria demanda justamente por causa disso. Isso. E até turnover, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente, em 2021, 2022, os primeiros planos estratégicos que a gente fez ali da Berry de forma séria, mesmo estruturada, né? Teve um primeiro ano que a gente meio que desconsiderou o turnover, porque, sei lá, a gente tinha 5 vendedores, não era difícil uma surpresa assim, né? Alguém sair, né, e tal. Não é tão comum. Daí agora a gente no time de vendas tem quase 60 pessoas. Cara, sai 5 no ano ali, mais, né? Então, cara, se você não se programar com isso,
você montou um plano para entregar um resultado, vai ter um mês que sai 2 e você não dá tempo de você repor aquilo. Ou seja, você não vai chegar no resultado, vai ficar faltando aquele valor, né? Então, obviamente, você tem que trabalhar com essa gordura ali, que senão não entrega, né? Interessante, para quem tem time pequeno, às vezes ficar refém ali de 2, 3 pessoas, né? Se uma sai já impacta 30, 40% do resultado. Que massa, cara. Clebão, você falou que gosta, né, desses papos de autoconhecimento. Uma pergunta que eu identifiquei muito importante das pessoas responderem, né? Eu tive que responder essa pergunta lá quando eu estava entendendo, né, o que eu queria fazer da vida, quais eram as minhas virtudes e tal. Uma pergunta que me marcou muito, que eu nunca esqueci, é a pergunta: o que te incomoda? Cara, você pensa assim na vida, na sociedade, quem você é, nas suas relações, quando você olha para o mundo assim, né? O que te incomoda? O que me incomoda, cara? Só para eu entender bem, você fala mais do ponto de vista meu ou dos outros? Não que é mais do mundo dos outros, não no sentido de autoimagem, que me incomoda em mim, né? Mas o que te incomoda numa existência do mundo. Te dar um pouco mais de contexto, o que eu aprendi, né? O propósito de vida, né? Até quero entender também qual que é a tua visão de propósito, mas ela é uma junção de 3 coisas. Daquilo que você ama, daquilo que você acredita, que são coisas diferentes, né? Cara, qual que é as bandeiras que eu levanto? No que eu acredito, né? Aquilo que eu amo, quais são, na verdade, o que eu amo seriam os meus talentos também, né? Então, uma mistura, quais são os meus principais talentos, aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito, as bandeiras que eu defendo e o que me incomoda. Então, pegando essas 3 coisas, botando no liquidificador, fazendo um brainstorm assim, cara, talvez seja um exercício, né, que eu já fiz algumas vezes para você encontrar uma direção, um propósito. Cara, o que você é bom? O que você ama? O que você acredita? Quais são as coisas que você gosta, que você acredita? E o que te incomoda no mundo? Aí você mistura essas 3 coisas, talvez saia, né, um caminho para a vida. Sim. Vamos lá. Cara, pergunta exige reflexão mesmo, né? Porque eu fico sempre pensando, o que me incomoda? Cara, uma das coisas assim que me deixa sempre incomodado é pessoas que terceirizam, sabe? Culpa, pessoa que está sempre buscando ali, ó, não, são os outros e tal. Isso é uma coisa assim que me incomoda pra caramba. Principalmente em pessoas que estão em posição de liderança, pessoas que estão em posição de formar opinião, né? O cara que está sendo escutado ali por todo mundo, as pessoas de fato levam a sério o que essa pessoa está falando e obviamente isso está conectado até, às vezes até ao governo, né? Inclusive a gente está agora no governo aí que é praticamente o retrato disso, né? Então, é difícil, cara. Eu tento, assim, às vezes até o que está fora do meu controle, eu tento ignorar. Não consigo, obviamente, 100%, né? Mas eu tendo a ficar mais focado nas coisas que estão no meu controle. Então, dentro da minha empresa, eu não deixo ter pessoas assim, a gente manda embora, a gente, né, cria uma cultura de accountability, né? De, cara, olha, você é responsável pelas suas ações, você é responsável pelo teu time, vamos todo mundo junto aqui, né? A gente é um time de alto desempenho, não gosto muito daquele papo de família, sabe? Então eu já corto também se eu escuto falando, cara, família você não deixa para trás, né? Você tem um irmão teu que está querendo ficar para trás, você vai lá e busca ele. Agora, um funcionário que não está querendo mais, o cara está avacalhando, você tem que deixar o cara embora, né? Então a gente não é família, mas a gente nem por isso, obviamente, vai tratar mal as pessoas ou não vai ter empatia. Pelo contrário, né? A gente lá na Berta tem um ambiente muito agradável, muito otimista, muito bom de trabalhar. Então eu me incomodo pra caramba assim com essa questão de vitimismo, assim, sabe? Isso é uma coisa que me tira do sério. Eu, cara, acredito muito na liberdade econômica, liberdade do indivíduo. Acredito que qualquer pessoa pode construir coisas extraordinárias, cara, se ela acreditar nela mesma e se ela tiver espaço para isso, né? E é uma coisa que sempre me preocupa no Brasil, né? Sempre estou olhando para isso e tal. Inclusive a gente tem um movimento internacional agora de ir para os Estados Unidos, ter uma operação lá também. Isso vai se concretizar nos próximos 2 anos. E não é porque o Brasil é pequeno, é só porque, cara, a gente quer ter uma base sólida num lugar um pouco mais confiável, né, politicamente falando e juridicamente falando também. Mas eu acredito no Brasil, cara. Eu acredito que dá para resgatar aí boa parte dos nossos valores e ter uma sociedade mais justa e mais transparente, né? E eu, cara, eu amo o que eu faço, eu amo meu trabalho, cara, eu amo minha família ali, cuidar. Eu sou um cara que, por natureza, gosto de prover, gosto de puxar
assim, ser um exemplo, sabe? Não vejo muito, não no sentido assim de querer ser estrela, pelo contrário, assim, como eu te falei, eu tenho até um perfil de, se eu pudesse eu ficava na caverna lá, essa é a minha natureza. Mas eu me sinto bem quando eu consigo ser um bom exemplo para as outras pessoas. Então, eu tento fazer isso com os treinos, eu tento fazer esporte, eu tento ser o primeiro a chegar na empresa, eu tento ser um cara, né, ser empático com as pessoas, tento ser educado e tal, porque eu quero que as pessoas me vejam como um exemplo do que eu quero que a Berry se torne. E claro, para o meu filho também, né? Ele é o meu legado, né? Então, eu sou a pessoa que ele vai olhar e falar, cara, meu pai foi esse cara aqui. Então, eu quero que no mínimo ele olhe e fale assim, cara, beleza, meu pai foi uma boa referência para mim. Então, isso sempre me motiva a tentar ser melhor, né? Não é ganhar de ninguém, é ganhar de mim mesmo. Todo dia. É pensar assim, pô, que história que eu estou contando para mim mesmo? Pô, é uma história de protagonismo, né? Eu estou superação, mas em relação a mim mesmo, eu estou me superando todos os dias. O meu objetivo é me tornar um Kleber melhor todos os dias. A gente tem que cuidar muito com isso, cara. Que história a gente está ouvindo, né, na nossa própria cabeça, que história a gente está contando para as outras pessoas. Às vezes você está só contando história ruim para os outros, você está, né, falando coisas ruins para as pessoas. Então a gente tem a nossa responsabilidade afetiva também, né, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que seguem a gente, né, seja numa rede social, seja no trabalho. Então eu gosto dessa parte de ser um bom exemplo. Cara, sensacional. Pô, acho que você respondeu muito bem aqui Você nem me avisou que ia ter uma dessas, assim, senão eu tinha... Você pergunta fácil, não dá não. Mas me identifico pra caramba, cara, porque quando eu fiz, né, eu já fiz esse exercício umas 3 vezes. Até um dos exercícios foi na escola Conquera, muitos anos atrás, depois eu acabei até dando aula lá, virando professor. E é um exercício muito legal, porque daí eles te obrigam a fazer 10, cara, escreve 10 coisas que você ama, que você acha que você é bom, 10 coisas que você acredita, 10 coisas que te incomodam, aí você fica, e pode ser qualquer coisa. Sim. Tipo, eu acho que eu tenho a tal da, não, acho que é só a implicância, né, eu tenho uma doença lá que se chama misofinia, que é uma agonia muito grande com barulhos repetitivos. E alguém mascando chiclete de boca aberta, essa coisa que me deixa maluco, é o que te incomoda, pessoas mascando chiclete. Porque deve ser um brainstorm mesmo, Sim. mas é aquela coisa, claro, que não tem tanto a ver, mas essa questão do vitimismo, né, da falta de protagonismo, da reclamação, do excesso de medo, da impulsividade, da falta de controle das próprias emoções, né? Sempre foi algo que me incomodou muito e eu sou muito grato por algumas situações da minha vida, da minha família que me fizeram, né, sentir muita raiva disso, porque esse foi o precursor para eu entender aquilo que eu não queria, né, aquilo que me incomodava, para ir para outra direção. Né? Legal. Que bom, né? Porque tem pessoas que daí se acostumam com isso e daí querem viver essa vida, né? Eu sempre falo que a pessoa que não tem autoconhecimento, ela não adquire isso, ela machuca os outros, cara. Isso que é o pior, né? Porque essa pessoa tem um filho, tem uma filha, trata mal, tem esposo, tem... Cara, é um peso para a sociedade a pessoa assim. Então, é até uma coisa que a gente mudou lá na empresa, sabe? Porque antes a gente aceitava, entrava o cara tudo cagado lá, a gente tentava resolver a pessoa lá dentro. Salvar a cara, pessoa. não vamos salvar ninguém não, mano. Aqui é negócio. A pessoa precisou de ajuda ali dentro, está passando um momento difícil, é claro que a gente vai apoiar, que a gente vai fazer o que for possível para resolver, né? Mas ficar arrastando gente que não quer, ou que não quer nem, às vezes, não quer ajuda. Né? O cara gosta daquilo ali, isso aí não dá, né, cara? Então, é bom demais ter essa clareza, né, cara? É por isso que eu gosto tanto desse tema. Eu gosto de falar sobre isso porque as pessoas... Tem muita gente boa, que o cara só tá meio perdido, sabe? Ele tá acreditando numa história que contaram para ele, cara. Então, precisa de uma luz, né? É. Mas, cara, você quebrou uma crença minha aqui. Eu gostei disso aqui, ó. Não somos família. Gostei disso aqui. Que é real, cara. Se você trata como família, a família você vai até o fim, né? A família você não deixa para trás. E negócio, quando é em família, normalmente dá errado. Né? Por quê? Porque não fecha a conta, cara. Não fecha. A gente tem família lá na empresa, né? Tem várias pessoas que são da família. Mas as pessoas estão naquela posição porque elas são boas. E porque a gente se comporta como um negócio. Fora dali é família, mas ali não, cara. Se o cara não performar, ele tem que sair. Agora eu vou ficar com uma pessoa na empresa porque a gente se chama de família. Não faz sentido, cara. Você tem um sócio que é teu irmão? É meu primo. Teu primo. Eu e ele que começamos a Berrytech lá, né? Legal. Em 2015. E vocês têm perfil bem diferente, assim? Temos, complementares, assim, mas ele é um cara muito técnico, ele é um cara de tecnologia ali e tal. Ele que está à frente da expansão dos Estados Unidos, ele morou 10 anos lá também. Que massa. Isso é um ponto forte nosso também, as pessoas se complementam, né? Então isso transforma a gente numa unidade muito forte, né?
Sensacional, cara. E não adianta, né? A gente precisa ter parceiro para crescer. Eu já tive muito sócio, até acho que tive um bloqueio com relação a isso de algum tempo. Agora eu já estou aberto de novo, eu vou ter mais sócios, porque pro caminho que a gente quer traçar e trilhar, a gente precisa, né? Não adianta. Então, cara, eu vejo que você, de repente, até tem o Felipe, tem o Coutinho, faz um Megazord aí, cara, monta uma empresa, junta tudo e cria uma consultoria. Se acelerar, Né? Tem várias pessoas aí com perfis diferentes, né? Então, Que massa. Que idade tem teu filho? 11, 11, qual é o nome dele? Leonardo. Ah, meu nome? Então, só vim aqui por causa disso. Né? É Léo, Léozinho, Léo. Chama de Léo pra caramba. Faz jiu-jitsu comigo lá. É uma figura, cara. Que da hora. Diferenciado, moleque, cara. Acho que todo pai fala isso, mas ele é um garoto muito bom. Que incrível, cara. E já planeja daqui a alguns anos M&A ou tá cedo para pensar nisso? Eu acho que a gente comprando negócios é um caminho que vai acontecer com certeza, assim, né? Porque conforme você vai crescendo no estágio de maturidade do negócio, vai começar a expansão geográfica agora, depois aquisição de outros negócios. Então, às vezes você compra uma outra consultoria que não é bem o que a gente faz para poder crescer e tal. Então, vai ter essas estratégias com certeza. Sim. Vender uma parte do negócio não é algo assim que é um objetivo, sabe? Talvez aconteça mais para frente. Não é um momento bom agora, porque como o nosso nível de governança ainda não é, né, aquilo tudo, a gente seria penalizado no valuation e tal. Então, e agora, óbvio que dinheiro sempre faz diferença, mas um caminhão de dinheiro também não é o que está faltando nesse momento, sabe? A gente tem um momento de, né, colocar as coisas no lugar, estabelecer posições e tal. Então, não é nesse momento que a gente pensa fazer isso. Também não penso assim em fazer exit, não fico pensando assim em me aposentar, não tenho essa visão assim, sabe? Tá novo ainda, né? Porra, acho que é pra praia, pô, mais uns 10 aninhos aí de CEO eu aguento, né, cara? Fazer o negócio ficar gigantesco, gerar impacto, e depois eu penso nessas coisas, virar conselheiro e tal. E você, eu lembro que lá na palestra que eu assisti tua, você contou que no começo da tua história você estava ali atirando para vários lados, né? Chegou a ter vários negócios ali em paralelo e, pô, agora eu vou focar na Berry. Você se imagina no futuro voltando a ter mais negócio? A tua atenção hoje está 100% na Berry ou você é um cara que tá entrando com sociedade em algumas startups e tal, ou você está 100% focado na Berry? Cara, 100%. Eu ainda tenho um outro negócio, mas assim, eu esqueço dele, literalmente, cara. Eu nem sei o que está acontecendo. Assim, volta e meia eu vou informar como é que está lá, que é um software. Então, eu realmente desfoquei de todo o resto para poder tocar o projeto da Berry. Quando eu olho para frente, eu nem penso sobre isso também, cara. Porque assim, a Berry eu sei que é o lugar onde, se a minha atenção estiver ali, tem muito potencial. Não tem por que eu perder tempo com outras coisas, né? E eu recebo muita proposta, assim, sabe? De, cara, vamos montar um negócio lá, ou entra aqui na minha empresa e tal, né? E eu até acho muito legal, cara. Eu acho que depois dos 50 e poucos, 60 anos ali, que a Berry não precisar mais de mim, que realmente ela, cara, você não faz diferença pro negócio, eu acho que vai ser uma coisa muito legal de fazer, porque eu gosto de empreender, eu gosto de dar palpite, então aquele negócio, como conselheiro, como investidor, faria sentido. E eu até falei na palestra lá, né, que foi um dos erros que eu cometi, eu agia com a cabeça do investidor, mas sendo operacional. Aí sugava toda a minha energia, né? Então hoje eu tenho muita cautela com isso, assim, sabe? Tipo, eu já não dou conta da Berry, como é que eu vou? Não dá, cara, sério, não dá. Falta tempo, né? Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? Se não tiver focado, até para os meus sócios e para todas as pessoas da Berry, para os franqueados, né? Para eles entenderem que, cara, eles têm um CEO, eles têm um cara que está faca na caveira ali, cara, entendeu? 100% focado em cumprir a missão. Então, isso tem o seu valor também, né? Que massa, tá bom. Cara, qual que você acredita que são os principais, não vou falar número, né? 1, 2, 3, 5, 8, mas qual, na tua visão, né? O que você já estudou de liderança? Quais são os principais atributos ali, questões que um líder ele precisa se preocupar, ele precisa entregar? É algo que você chegou a estudar com afinco, né? A liderança? Qual que é a tua visão hoje sobre liderança? Cara, sim, eu vejo que o líder ele tem que ser, ele não pode ser estrela, né? Ele tem que ser um cara que fica feliz em ver o time se desenvolvendo, o time trazendo resultado. Quando as coisas dão errado, ele puxa para ele, quando as coisas dão certo, ele deixa que o time
leve esse mérito. Parece meio óbvio, mas tem muito líder que gosta de puxar para ele, dizer que ele é o cara, que foi ele que conseguiu. Eu acho isso muito ruim, né? Então eu sempre tento deixar o time como protagonista. Acho que isso, a estrela é o time, né? Esse é um dos pontos. O accountability é uma coisa muito importante também, o cara ter essa visão de assumir as coisas, assumir os erros, né? E ter essa de melhorar, entender o que aconteceu de errado, o que ele pode fazer para a próxima. Acho que isso é algo incrível. Ele tem que ser o exemplo, então não tem líder que fala uma coisa e faz outra. É impossível você liderar um time se você não der o exemplo. Então acho que esse é um ponto também que não tem como fugir. Um líder também não tem como você pôr ele como líder, né? Ele tem que ser colocado pelo time, né? Então as lideranças da empresa lá, majoritariamente elas, quando eu vi, era líder, o cara era o líder, entendeu? Então, é assim, você gosta das matilhas aí, dos lobos, é assim, né? Quando você vê, tem um lobo que é o líder. Então, isso é a mesma coisa nos times. Você vai pegar uma pessoa que talvez tenha um resultado bom, mas as pessoas não enxergam como líder, vai dar errado, porque esse cara aqui, ele performa bem na parte técnica, mas ele não é alguém que as pessoas vão seguir, né? Então, a gente tenta ter bastante esse cuidado, eu tento trabalhar isso muito com as minhas lideranças lá. Assim, às vezes até falta algo tão técnico, mas assim, do que a gente aprendeu ao longo do tempo, esses pilares são fundamentais para que funcione, né? Então, é algo que a gente busca o tempo inteiro. A gente tem vários rituais de gestão lá, de one-on-one, então, conversar com esses liderados, pedir feedback, apontar tecnicamente o que eles precisam melhorar. Então, a gente tem isso para as lideranças lá também. Fantástico. Então, esse feedback, um momento específico para poder conversar sobre isso é muito relevante, cara. Senão também o líder às vezes se perde, né? E não sei se é isso que você quis dizer no começo, mas uma quantidade de pessoas para cada pessoa liderar, né? Então, a gente tem sempre entre 8 e 10 pessoas é o máximo que uma pessoa consegue liderar, né? Mais do que isso. Tem gente que pega lá o Jeff Bezos, ele quer ser tudo horizontal, né? Não quer nenhum gerente, não quer nada. Eu entendo o ponto dele e como é que eu vou discutir com o cara, né? Onde ele chegou. Só que o Jeff Bezos é o Jeff Bezos, né? Ele é um cara diferenciado também. Então, eu acredito que tem que sim ter, né, as suas áreas com uma quantidade X de pessoas para que consiga, pelo menos nós normais aqui, pessoas comuns, tem que ter esse limite de pessoas para poder gerenciar, senão o cara não vai conseguir, né? Então, isso é... Total, cara. E hoje qual que é a tua rotina como CEO? Você tem participado de reuniões estratégicas? Onde que você está ocupando mais teu tempo hoje? Cara, a maior parte do tempo hoje é focado em marketing e vendas. Então, é onde eu mais aloco meu tempo ali, seja nas reuniões ou até pensando em campanhas, pensando em estratégias. Eu gravo muito conteúdo também para anúncios ou, né, para o nosso Instagram, participo muito disso. Parte de planejamento também, então a pessoa acha que o planejamento fez o planejamento e ok, né, só tocar, não, tá. Eu estou o tempo inteiro pensando no planejamento, mexendo nesse planejamento. Estou muito próximo do financeiro também para entender as demandas de caixa e ver se o que a gente fez de planejamento no orçamentário está sendo executado, está sendo gasto também, o que a gente, agora, no fechamento do primeiro semestre, a gente percebeu. Muitas coisas a gente não conseguiu gastar, a gente não conseguiu contratar na velocidade que precisaria. E isso já afetou o plano. Então, são coisas que eu tenho que estar todo momento olhando ali, cara, isso aqui, vamos fazer, não vamos, né? Então, daí vai no evento, e daí faz um curso, daí faz uma palestra, né? Eu estou tentando ser um pouco mais porta para fora, a gente estava conversando em off ali, né? De realmente dar uma cara para a Berry nos lugares, né? Se envolver com pessoas que estão no nível acima, até para poder ser mais conhecido também, né? Sim. No sentido de branding, né? O que é a Berry? O que essa Berry está fazendo lá, né? Esses caras aí, quem são esses malucos, né? Então, estou tentando fazer esse movimento. E aí, cara, o resto é o dia a dia mesmo, né? Então, chega cedo, dá uma olhada como é que estão os resultados, conversa com o time, vai dar uma olhada como é que está o operacional, como é que está rodando, pensa nos pontos críticos, tem alguma coisa que eu preciso, né, além do que eu já estou olhando, está correndo por fora aqui, ver demandas que a gente planejou lá no começo do ano, chamar um outro gestor, o COO também está muito próximo, entender o que está acontecendo com a rede de franqueados. Assim, é um catatal de coisas, né, que você tem que ir, né, gerenciando ali, não tem como, né? Ainda não está num nível assim de, pô, só tem uma coisa específica, né, e tal, mas é mais ou menos por aí. Quando que vocês lançaram a franquia, Amora? A franquia foi final de 2020, começo de 2021. E que tamanho que vocês estavam? Naquela época, cara, a gente tinha umas
acho que umas 10 ou 12 pessoas no time, faturava aí 150, 200 mil, acho que por mês. E foi um gargalo, a franquia veio para um gargalo operacional, né? A gente não tinha consultor. Então estava bem difícil contratar consultor na época ali. Pandemia, tudo aquele rolo, né? E a gente pensou na franquia, porque falou, cara, um franqueado é um cara que não, pelo menos por 5 anos, que é o contrato de franquia, ele vai estar com a gente. Não é um cara que vai ir para outro lugar e tal, né? E a gente pensou no perfil também, pô, o cara é empreendedor, né? O cara vai ter um engajamento maior do que um funcionário e tal. E foi uma decisão muito acertada, cara, foi bem isso que aconteceu mesmo. Então hoje quando a gente está lá falando com a rede, pô, é uma galera muito engajada em crescimento, né? Uma galera ambiciosa, entende muito o que o cliente está falando, porque ele também é um empreendedor, né? Sim. Então teve bons frutos ter feito essa escolha aí. Que massa, cara. E não sei se o teu modelo de franquia mudou ao longo do tempo, de 2020, 2021 que lançou para cá, mas um desafio que eu fico imaginando, né, de você franquear a prestação de serviço é, cara, como que tu faz para o teu franqueado não, de repente, virar a bandeira, ainda mais se for um franqueado que talvez, por mais que tu dê contrato para ele, ele tenha uma capacidade comercial, ou seja, um cara articulado, como é que tu faz para ele não virar a bandeira e continuar sendo Barry? Cara, assim, tem as questões legais, né, que o contrato prevê isso, né, então não é simples para o cara fazer um movimento desse. Então a gente nunca teve problema nesse nível, mas para mim o ponto principal é na escolha do franqueado, assim, sabe? Já no começo ali, o nosso processo até foi um assunto lá da imersão que eu estava, porque várias pessoas me procuraram lá, porque a gente já é conhecido ali no modelo de franquias, e as pessoas perguntando e tal, né? E eu sempre digo, vender franquia é fácil, cara. Porque tá cheio de gente querendo uma ilusão de que franquia, não, aí é só, não precisa nem trabalhar, né? É só comprar franquia para ganhar dinheiro. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, a gente não acelera a venda de franquias. A gente, óbvio, tem as metas, mas, cara, a gente se preocupa muito com o perfil do cara. Né? Porque esse cara aqui, se ele for um cara torto, putz, cara, ele é muito pior do que um funcionário, entendeu? O funcionário você tira ele, né? Não, cara, esse cara é contrato errado. Beleza, manda embora. O franqueado, ele fez o investimento, ele tem um contrato de 5 anos. Você perceber depois que o cara não tem nada a ver com a gente, é terrível, né? Então, no nosso processo, a gente deixa muito claro, cara, quem é a Bear, quais são as demandas, né? Deixa tudo muito transparente ali, até em termos de resultado, quanto é possível o cara ganhar, quais são os desafios. O cara fala com qualquer um da rede, ele pode, né, entrar em contato, a gente passa inclusive uma lista lá para ele falar com todos os franqueados ou ex-franqueados. E até tem uma coisa curiosa que geralmente acontece. A gente tem lá alguns ex-franqueados que não deram certo, e as pessoas ligam para esses ex-franqueados e o feedback é positivo, do ex-franqueado. Porque mesmo os franqueados que a gente errou, como a gente tem uma política de, cara, pô, erramos, né? Sabe aquele negócio assim, ó, terminar um relacionamento bem? Cara, a gente errou, você também errou, não era. E daí um cara sai com o sentimento de, pô, é mais às vezes o problema no cara até do que na Bear, sabe? Questão de perfil mesmo. Então a gente tem bem pouco problema com isso. E a terceira coisa é que, assim, a gente construiu um modelo que, se o cara fizer a parte dele, gera dinheiro. O cara, ele está satisfeito, ele está conseguindo gerar uma renda para ele, entendeu? Porque também se tiver ruim é foda, né? Porque, pô, mesmo que tenha contrato e tal, você vai prender o cara ali. Então a gente construiu já um formato, dá muito suporte, então a gente é muito próximo da rede. Não é assim, franquia, te vira, né? Pô, a gente fornece cliente pro cara, a gente ajuda o cara a tocar o projeto se necessário, a gente dá treinamento, a gente dá software. Putz, assim, modéstia à parte, o modelo ficou bem robusto. Então os caras ficam também porque sozinho é muito mais difícil. Né? O cara sozinho ele não tem marca. Sozinho ele vai fazer anúncio, não fecha o custo de aquisição. Vai tocar projeto, tá sozinho. Né? O consultor, se o cara perde o consultor, não tem quem toca o projeto. Tem que ficar toda hora preocupado com isso. Sim. Ali a matriz às vezes assume. O franqueado passa por essa dificuldade também. Às vezes o cara fica sem o consultor lá, né, na unidade dele. A gente assume o cliente, toca para o cara até ele se reorganizar. Então a gente tem ações, a gente tem um programa de aceleração para os franqueados também. Então tem incentivos, inclusive financeiros e tal, para o cara crescer rápido, né? O nosso maior franqueado fatura próximo de 5 milhões por ano. Uau, cara. Então, assim... Ele já é um franqueado que não toca mais projeto. Isso. Já tem 15 funcionários. Mas tem outros também que já faturam 2 milhões, 3 milhões. Dá para ganhar dinheiro, dá para crescer e é por isso que o cara fica. Vai acontecer, de repente, alguém, né, picareta ali, querer sair, fazer o papel dele? Cara, eventualmente, mas eu nem me preocupo com isso, cara. Não me preocupo. Uma, porque o mercado é infinito. Cara, assim...
quer sair? Boa sorte, cara. Vai tentar fazer sozinho, então. Achar as pessoas certas, né? Então... Ele fazer sozinho, ele só tá vendo a pontinha do iceberg, né? Todo o preço que ele vai ter que pagar de desenvolvimento de software, metodologia, por mais que ele queira roubar alguma coisa, né? Uma unidade nossa, e eu sempre falo isso para eles lá, o nosso milestones ali, a meta mais próxima é 1 bilhão em 2033. Cara, quando a gente chegar nesse número, tem franqueado que possivelmente vai estar perto de 50 milhões por ano. Então, isso é possível. Aí eu penso, esse cara faria isso sozinho? Talvez, mas ia ser bem mais difícil. Você está acoplado numa marca forte, né? Alguém que já está preocupado com tecnologia. Isso é uma coisa que funciona para a franquia, mas funciona para a sociedade também. Eu falei antes ali que a gente se complementa muito lá na Berry, né? Então, os 4 sócios sempre tiveram habilidades distintas e isso foi muito bom para nós. Porque, veja, enquanto eu estou pensando em planejar, ou às vezes pensando em crescimento, vendas, marketing, eu tenho um outro sócio que está pensando só no financeiro, só nas demandas de caixa. Eu tenho um outro sócio que está pensando só em tecnologia. Tudo que dá para fazer com IA, o meu cérebro está limpo aqui praticamente. Claro, eu penso nessas coisas, mas né, é a menor parte do meu dia eu preocupado com essas outras coisas. E tem outro sócio que está cuidando dos franqueados. Então eu tenho tempo para pensar em como estrategicamente crescer mais a empresa. O franqueado é a mesma coisa. Ele está lá preocupado no quê? Em trazer clientes, em trazer, atender bem o projeto e nós estamos preocupados com todas essas coisas para ele. Ele está lá, daqui a pouco, caramba, agora a Ber já montou aqui dentro do CRM, que é uma coisa que eu mostrei hoje até ela, que ela vê a reunião de vendas do Close e a gente já coloca ali todos os pontos que ele foi bem, foi ruim, se ele pediu recomendação, um monte de coisa assim, né? Ó, saiu, o cara nem se preocupou com aquilo ali, só apareceu lá no software para ele. Se ele tivesse sozinho, olha o trampo. Vai ter que contratar um desenvolvedor, vai ter que pensar em como fazer isso, vai ter que implementar. Daí isso não está no 08 do empreendedor. Ele vai estar focando no negócio que é importante, mas não mexe no ponteiro do negócio. Sim. Então, quando você está próximo de uma empresa que está em crescimento e de fato entrega isso, faz muito mais sentido você ser franqueado do que você tentar sozinho. Essa é a lógica, né? O problema é que a franquia, muitas vezes, ela ficou com uma fama ruim porque os caras gostam de vender franquia que, né, vende, não entrega nada e daí, pô, não faz sentido mesmo, né? Vira uma captação de dinheiro praticamente. Nunca foi o nosso caso. Não que a gente seja perfeito, obviamente tem erros e tem coisas para ser melhoradas, mas a gente teve sempre muito comprometimento com a rede para construir, cara, um grupo forte ali, né? Então, quantos franqueados estão hoje? 140, deve ter uns 20 e poucos em formação, em rampagem ainda, né? Mas esse número, ontem me perguntaram, quer chegar em 2.000 franquias? Isso não é relevante para nós, tá? O número de franquias. O ponto é cada franqueado faturar mais. Então, assim... Porque vai crescer o número de projetos também. Isso, o que eu quero é que os franqueados cresçam mais. Então, a gente não força tanto a venda de franquias, né? Claro, existe um caminho, mas eu vou balanceando. Conforme as franquias vão crescendo, é o mesmo, num passo parecido com que a aquisição nossa vai crescendo, né? Para que eu consiga manter essas demandas equilibradas. E você... Hoje, imagino que a maior parte da máquina de vendas, os projetos vão para franqueados, ou você chegou a manter uma célula de, tipo, uma matriz que você também tem seus consultores internos e tal? Tem a matriz, ela não tem ambição de crescimento, então ela tem ali 10 consultores, às vezes menos, às vezes mais, mas ela serve mais para pegar projetos que ninguém quis, isso acontece, então às vezes na rede toda teve projetos que ninguém quis, né? Então a matriz fica com ela. Às vezes estamos testando uma oferta nova, né, uma entrega diferente. Pô, eu não vou jogar no colo do meu franqueado isso aí lá, né? Então a gente toca ali primeiro, valida, vê se dá certo, aí depois, ok, agora vamos passar para os franqueados, né? Então ela funciona meio como uma base ali para testar, fazer MVP, dar suporte para franqueado quando às vezes o cara fica sem consultor, então a gente puxa a demanda para ali, resolve, aplica, entendeu? E vai gerenciando. Mas é mais para isso, assim, sabe? Não é para crescer e tal. Não é a ideia. E cara, vocês já fizeram evento? Pensam em fazer evento? Cara, penso, a gente só participou de eventos até hoje e ainda de forma não tão relevante, mas a gente quer fazer um evento. Vamos começar a fazer eventos fortes assim para empreendedorismo e tal, tá no radar. Que massa, velho. Vou te convidar para o próximo, a gente fez a primeira edição agora em julho do The Wolves Connection, ali no Hard Rock. Pô, foi muito massa, cara. Um baita branding, awareness, assim, né? Fora a venda de contratos, né? De projetos. É muito gostoso, cara. Eu vejo que o mercado está carente de bons eventos, com conteúdo, né, de qualidade. A pandemia trouxe a zero isso, e daí
cresceu forte de novo, né? As pessoas estão querendo isso, né? O presencial tá sendo algo valorizado de novo, né? Principalmente para esse tipo de coisa. Eu tenho interesse sim, aceito o convite e a gente também quer fazer alguns eventos nossos assim, sabe? Para convidar bastante gente, trazer umas caras bem famosas também para ajudar aí no branding. Com a marca que vocês estão, com os franqueados, imagina fazer um evento em São Paulo lá, arregaçar. Tá no radar, sim. É algo que a gente não explorou e tem muito potencial, eu acredito muito também. É mais aquilo, né? Às vezes o braço está meio curto, você vai indo onde está mais fácil ali, né? Mas vamos para cima disso aí também. Top, legal. E, cara, indo para a parte final, qual que é você tem uma visão de religião, de espiritualidade, alguma crença, acredita em alguma coisa, segue alguma coisa? Curiosidade. Cara, a minha família sempre foi católica, ele é católica até hoje, né? Mas eu não sou praticante, assim, então... Cara, eu não gosto muito de religião, assim, porque o homem está muito envolvido. Minha visão é essa, assim, sabe? E é onde o homem está muito envolvido, acaba tendo muito viés e tal, em qualquer religião. Então eu respeito todas elas, cara, não sou aquele cara extremista, assim. Eu gosto de acreditar que de fato não é o acaso. Eu acho que a gente não está vivendo um acaso, sabe? Alguma coisa organizou isso que a gente está aqui. Mas eu não me apego muito assim a um Deus, a algo específico. Eu acredito que o universo está aí. Acredito muito no que a gente propaga como uma frequência para o universo, no sentido de o que eu penso, logo já vai se tangibilizar, seja pelas minhas ações, ou seja porque eu estou puxando essa frequência para mim, ou uma combinação das coisas. Mas assim, não me apego muito a uma religião específica, porque não acredito muito nela, nessa instituição criada pelo homem. A religião foi criada pelo homem, de fato. Né? Massa, cara, massa. Eu, te contando aqui rapidamente, acho que eu nunca contei isso aqui no podcast, eu sempre me considerei agnóstico, né? A definição de agnóstico é alguém que acredita em algo, mas não sabe o que é esse algo, né? Então, um grande cético, assim, na verdade. Eu vim de uma família que até os meus 10 anos era católica, eu lembro de ser criança e gostar de... Mãe, vamos na igreja, quero hóstia, eu gostava de comer hóstia. E depois dos meus 10 até os meus 18, meus pais, né, frequentaram a igreja evangélica. Mas eu ia muito obrigado, assim, né? Minha mãe sempre foi muito firme, assim. E eu lembro de... Alguns momentos eu gostava, mas 80% do tempo eu não queria estar ali, né? E vi muitas coisas erradas também, né? Pastor querendo passar a bola, não é enganar meu pai, né? Meu pai, no momento de vida, ali crescendo, e você via ali um tratamento totalmente diferenciado, porque meu pai tinha um pouco mais de dinheiro, assim, então Sim. Eu criei um grande bloqueio, assim, mas depois vivendo a vida, talvez escolhendo alguns caminhos errados, assim, não é certo ou errado, né? Acho que eu tenho que parar de usar essa palavra, mas alguns caminhos que eu acho que não me levaram para uns caminhos do mundo, digamos assim, né? E aí depois de estar num vazio muito grande, assim, eu me tornei cristão, vou na igreja e sinto hoje, assim, uma presença de Deus muito grande. Eu acho que Deus está dentro de nós. Não tem para mim como acreditar no acaso. Eu acho que você tem que ter muita fé, mas muita fé, né? Que toda a beleza do mundo veio por um grande acidente cósmico, né? E eu tenho um amigo meu que era ateu, se dizia ateu, né? Depois que ele teve filho, ele falou, cara, não tem como. Depois que você vê aquilo e sente aquilo, você fala, cara, não, tem que ter uma inteligência superior que pensou nisso tudo, né, cara? Mas massa, cara, massa compartilhar essas visões. Cara, obrigado por essa troca, pô. Eu falei pra galera, pô, eu vou ter uma aula ali com o Kleber depois. Pode passar a chave Pix ali de quanto é que foi a experiência aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade cara, de vir você é aqui. um grande exemplo, um cara muito grande, um cara muito acessível, muito humilde. Cara, você vai conquistar tudo que você quiser, cara. Tenho certeza. A gente concorre, claro, mas tá tudo certo. O mercado é infinito, né? Tem espaço para todo mundo, tem espaço cara. para todo mundo. Eu me sinto muito honrado de vir aqui também. Eu me identifiquei muito com você, com o pessoal lá também da Growth Partners, lá todo mundo gente boa e tal, né, cara? E eu acho que o empreendedorismo é isso, assim, sabe? Eu acredito muito que é a força do empreendedor que gira a roda, entendeu? Que faz a economia andar e faz a sociedade se mover, né? E se a gente não se ajudar, cara, ninguém vai ajudar, entendeu? Total. Porque às vezes até a gente sabe, pô, funcionário, às vezes, né, tá
tá no meio do caminho, né? Não está nem a favor nem contra. Uns estão contra, né? Mas se a gente conseguir a gente ser um grupo forte, a gente intencionalmente se ajudando, não importa se tem um mais para cima, mais para baixo, a gente sabe que isso ao longo do tempo pode mudar. Eu acredito muito que a gente pode transformar o mundo num lugar melhor mesmo. Total. Porque, cara, se a gente faz o nosso papel, a gente consegue pagar melhor o funcionário, daqui a pouco a gente está patrocinando um atleta, daqui a pouco a gente está gerando uma economia como um todo melhor a partir do nosso negócio, né? Então, óbvio que eu tenho as minhas ambições pessoais, isso é sim muito importante para mim, para minha família, mas eu penso muito nisso também, ser relevante para a sociedade, gerar impacto para a sociedade. Não estamos num momento tão positivo disso na sociedade aqui em relação ao Brasil, né? O empresário parece um bandido e é assim que a gente é tratado em muitos lugares, mas eu penso justamente o contrário, assim, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele muitas vezes é o herói, cara. Ele é um herói que ninguém liga, entendeu? Mas ele está ali carregando um monte de gente com ele, né, cara, na empresa, tá atendendo os clientes, fazendo o papel dele e às vezes é jogado fora. Então a gente tem que se ajudar, cara. A gente tem que estar junto e o que depender de mim aí, conte comigo. Conta comigo, cara. Sabe o que você falando me lembrou um livro que eu quero escrever que vai se chamar Quem Ama Vende. Então, muitas vezes, a nossa mentalidade é tão pequena, a nossa capacidade de amar é tão baixa que, eu não estou afim, não vou trabalhar hoje, não vou fazer essa venda aqui, não, o cliente trouxe objeção lá, não, vai dar muito trabalho mudar a mentalidade dele. E às vezes, né, por situações da vida, pode ser que você não esteja motivado, né, um motivo para agir, mas se você não tem motivo para agir por si mesmo, se motiva pelo outro, então, se motiva pelo teu filho, se motiva pela tua esposa, pelos teus familiares, pelos teus funcionários que precisam de você, né, cara? Então, olhar essa questão de servir, né, de pensar em algo maior do que você, cara, porque às vezes as nossas motivações materialistas, elas estão em picos, né? Tem hora que você tá, tem hora que você não quer, tem hora que não faz tanta diferença assim, mas essas motivações de relacionamento, de legado, de pessoas, acho que é o que fica, né? Você falou bem ali. Servir é a melhor maneira de encontrar propósito. Para mim é o que funciona, cara. Então, se eu estou servindo os outros, logo eu percebo que, cara, é isso que eu gosto de fazer. Ainda mais, às vezes, a gente é remunerado para isso, cara. Né? Então, ajudar os outros ainda a ganhar dinheiro. O nosso papel, inclusive, aqui de consultoria é isso, né? A gente ajuda os outros e as pessoas pagam a gente para isso. Trabalho perfeito, cara. Bom demais, né, cara? Bom demais. Irmão, vamos para cima. Valeu. Obrigado a você, cara. Muito show. Vamos para cima. Senhoras e senhores, esse é o grande Kleber Amora, fundador da Berry. Para quem quiser conhecer a Berry, não tem problema não, cara. Fala teu Instagram aí pra galera. Quem quiser também conhecer as consultorias da Berry, faz um trabalho impecável lá. Nota máxima no Google. Reclame aqui zerado, tanta energia que o microfone até caiu aqui. Para quem quiser te acompanhar, Kleber. Olha o Instagram lá, kleber.amora. Kleber.amora. Segue lá e a Berry é Berry Consultoria. Vai lá, quer organizar a tua empresa, quer crescer, quer atingir as metas aí, chama nós lá que a gente ajuda vocês. Sucesso. Meus caros, esse foi mais um episódio do The Wolves Cast, seu melhor podcast de vendas. Semana que vem estamos aqui de novo, todas as quinta-feiras, como vocês sabem. Um abraço. Valeu.